Olá pessoal, eu estou fazendo esse vídeo para responder uma pergunta que eu sei que é de muitos e que foi feita por um paciente em uma consulta. Ele me perguntou: doutor, o que é que eu faço para substituir a carne? Esse paciente havia decidido pelo vegetarianismo, então eu respondi para ele: a cachaça serve? Ele olhou meio que admirado para mim e disse: que é isso, doutor? Está fazendo piada da minha pergunta? Eu disse: não, por que é que você quer substituir a carne? É porque eu deixei a carne, ela faz mal à saúde. Eu quero saber o que é que eu faço para substituir. Eu digo: então, se você disse que a carne faz mal à saúde e, portanto, você quer substituí-la, então tem que ser substituída por uma outra coisa que faça mal à saúde, concorda comigo? Então eu perguntei a ele isto: que tal o álcool serve? Né? Então, quero aproveitar aqui para tirar um grande mito que é muito comum na nutrição convencional, de que a carne como alimento precisa ser substituída caso o indivíduo decida deixá-la. Então, isso é um grande contrassenso, um grande mito que precisa ser derribado. A carne, primeiro, não é alimento, ok? E segundo, ela não precisa ser substituída quando você deixa. Bom, quanto à questão da carne como alimento, eu vou deixar para um outro vídeo. Mas apenas quebrando esse mito, ok? De que a carne precisa ser substituída quando você a deixa. Veja que não fez muito sentido a ideia de ter que deixar a carne e, portanto, substituir por um outro alimento que lhe seja idôneo. Então foi o que eu disse ao paciente: a cachaça serve, né? Porque se ela faz mal e você quer deixar por isso, você não precisa substituir o mal que você quer deixar por um outro. Não faz muito sentido, não é verdade? Então, a ideia da carne como alimento essencial é um outro mito. Não existe alimento essencial. O que existe são nutrientes essenciais. Sim, esses existem. E se encontram em todos os alimentos. Todos os alimentos encontrados na natureza, designado ao ser humano, cada um obviamente segundo a sua espécie, não só o ser humano, mas os animais segundo a sua espécie, têm os seus alimentos devidos, que fornecem a nutrição que eles precisam. Não são alimentos essenciais. Na verdade, nesses alimentos se encontram nutrientes essenciais. Então, se a carne tem algum nutriente que faz parte dos nutrientes essenciais, você vai encontrar estes nutrientes essenciais na carne e outros nutrientes. Então, o que é que você precisa quando você deixa de comer a carne? Em razão dela ter alguns nutrientes essenciais, é você procurar esses nutrientes em outros alimentos que também têm nutrientes essenciais. O segredo está em quê? O segredo está na variedade. Aquilo que falta no feijão, você vai encontrar no arroz. Aquilo que falta no arroz, você encontra na aveia. Aquilo que falta na aveia, você encontra no trigo. Enfim, esta variedade na alimentação supre a necessidade do seu corpo. Então, a ideia de que existe um alimento essencial não é verdadeira. É puro mito de uma nutrição convencional que se perdeu pelo tempo. Isso se deve a um pequeno equívoco, mas que muito difundido pela nutrição convencional, de que um alimento, para ser saudável, deve ser medido pelo seu teor nutritivo e seu aporte calórico. Quando eu digo pequeno equívoco, é porque, na verdade, um alimento, para ser qualificado como saudável, exige muito mais do que isso. Na medicina natural, nós seguimos o princípio na alimentação chamado de o máximo pelo mínimo. Ou seja, um alimento ele precisa oferecer o máximo pelo mínimo de desgaste energético que seu corpo precisa se desprender para poder assimilá-lo. A carne, no caso, quebra esse princípio básico. Ou seja, durante toda a digestão da carne pelo seu tubo digestivo, seu corpo precisa se desprender energia para poder, primeiro, digerir esta carne, segundo, absorvê-la, depois assimilá-la e, em sequência, eliminar os dejetos. Isso gasta muito energia por parte do seu corpo. Então você entra em um déficit nutricional. Ou seja, seu corpo, para absorver os nutrientes encontrados na carne, ele vai ter um desgaste muito maior de energia do que o produto final dessa carne, uma vez assimilado, vai poder então se incorporar no organismo. As proteínas da carne, em seu processo final de digestão, elas passam por um processo nos intestinos chamado de desaminação. E nesse processo se formam substâncias altamente tóxicas para o corpo, principalmente para o fígado, que é o primeiro que as recebe.
entre as substâncias que são produtos dessa desaminação do produto cárneo nos intestinos estão a cadaverina, o nome é bem sugestivo, porque vem de cadáver, a putrescina, obviamente que está passando por um processo de putrefação, e é esse processo chamado de desaminação, e vem as outras tantas, como indol, escatol, teobromina, enfim, são várias substâncias já conhecidas e que se formam no tubo digestório, no processo final da digestão desse produto cárneo. Então, sabemos que no frigir dos ovos, você vai estar intoxicando seu corpo apenas por uma pouca quantia de B12, de ferro ou de aminoácido. Então, sugiro a você que busque outras fontes mais limpas de alimentação. Ademais, há estudos inúmeros comprovando doenças diretamente relacionadas com o consumo da carne na alimentação. Nos ossos, artrite, artrose, osteoporose, no sistema cardiovascular, ateromas, arteriosclerose, hipertensão arterial, infarto do miocárdio, aumento do colesterol, enfim, eu poderia passar aqui aumentando uma lista enorme das doenças relacionadas com o consumo de carne na alimentação. Uma coisa que deve ser dita na reeducação alimentar é que não se trata de substituição, substituir aquele alimento por aquele outro. Não, na questão da alimentação, o quesito é restituição, é restituir à sua origem aquele alimento que ao longo do tempo e da história o ser humano abandonou da sua dieta. Então, a carne tem que ser substituída? Não, ela não é parte da dieta humana. Ela foi inserida na dieta humana ao longo da história. Então não se trata de substituir a carne, se trata de restituir o alimento devido ao ser humano, que é de sua origem, de sua natureza. Então entendamos bem isso. Entendendo isso, nós vamos conseguir entender então a questão dos princípios que sustentam uma alimentação saudável. Dito isto então, podemos concluir que na história da dieta humana, a carne foi quem tomou o lugar dos alimentos originais à essência e à natureza humana, e não o contrário. Eu espero ter ajudado a você que tem desejo de ser vegetariano, mas tem essa preocupação na cabeça. O que comer para substituir a carne? Acho que ficou claro que o que vale é uma variedade máxima possível de alimentos saudáveis e você não vai ter que estar preocupado com a questão de ter tirado a carne da sua alimentação. Então que você possa compartilhar esse vídeo com outros amigos, assine também aí, ou melhor, acione o sininho aí das notificações para que quando novos vídeos forem postados você possa ter acesso e receber as notificações pelo YouTube, ok? É um projeto simples que estamos começando agora e eu espero muito que você possa nos ajudar a tocar em frente esse projeto para que pessoas sejam informadas de fato e da realidade de uma alimentação saudável. Que Deus possa te dar saúde e que você possa deixar a química e vir para o natural.